Olá, pessoal, tudo bem? Retornando aqui do intervalo, né, da aula de Teoria Geral do Processo, terceiro semestre, realizada aí no dia 27 de maio. Né? E nós retornamos agora para essa segunda etapa para analisar as atividades pertinentes à quinta semana, né, do nosso sistema online, né, do Moodle, né, do Classroom, né, e do Ava AI. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos abrir agora a atividade pertinente à quinta semana, né? Que, ainda no tema jurisdição e competência, trabalha com as prerrogativas da magistratura e as atribuições do Ministério Público. Inclusive, as atribuições do Ministério Público, na sua função de custos legis, né, dentro do processo civil, nós até já comentamos um pouquinho na primeira etapa da nossa aula. Mas vamos passar para as atividades pertinentes a essa quinta semana aqui. Deixa eu dar um zoom para facilitar a visualização. Opa, foi demais, né? Foi demais. Ai, eu tô velhinho, mas ainda enxergo, né? Não é igual o professor Ailton Nossa, que mandou substituir o monitor dele por uma TV de 70 polegadas, que aí ele consegue dar zoom e enxergar bem, né? Eu ainda não estou precisando, né? Nem tenho condição de ter uma TV de 70 polegadas, mas vamos lá. Bom, pessoal, comentando aí as questões, né, da quinta atividade, não há questões discursivas, né? Então, nós não temos questões discursivas. Então, vamos passar direto para as questões, então, de múltipla escolha. E a primeira questão é essa da CESP de 2019. E diz lá, na atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, é imprescindível que... Pessoal, e nós já trabalhamos com essa hipótese, né, do Ministério Público atuando como fiscal da ordem jurídica. Nós vimos que no processo penal, a regra é que o Ministério Público seja parte, porque ele é o autor da ação penal, né, é ele que faz a acusação, né? E, claro, como toda boa regra tem exceção, né, existem alguns casos, né, excepcionalmente, que o Ministério Público não será o autor e aí dependerá da própria vítima em promover essas ações. Agora, no processo civil, é o contrário. A regra é que o Ministério Público não seja parte daquele processo, porque o processo civil, ele tutela interesses privados das partes, e cada parte ela tem o seu próprio advogado, ela está representada pelo seu próprio advogado. Agora, excepcionalmente no processo civil, é possível que o Ministério Público atue, e essa atuação excepcional do Ministério Público é chamada de atuação como custos legis, como fiscal da lei, ou na terminologia usada pela questão, que é uma terminologia muito boa, fiscal da ordem jurídica como um todo aí, né? E o Ministério Público, então, ele vai se preocupar com a regularidade processual. E nós vimos que, como essa atuação do Ministério Público é uma atuação excepcional, ela não acontece em todo e qualquer caso. Ela acontece em casos excepcionais, quando expressamente previstos em lei. E quem traz para a gente a previsão legal dessa atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica é o artigo 178, que nós já analisamos na primeira etapa da aula. E só para relembrar rapidinho, o Ministério Público, então, ele vai atuar como fiscal da ordem jurídica quando houver interesse público e social. Segundo, quando houver interesse de incapaz. E terceiro, nas ações que envolvam tutela de posse, né? Tutela de posse de bens aí de forma coletiva. Tutela de posse de bens imóveis em áreas coletivas aí. Nesses casos, então, é possível o Ministério Público atuar como fiscal da ordem jurídica, prezando pela regularidade do próprio processo em si. Bom, pessoal, então vamos lá. Na atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, é imprescindível que, alternativa A demanda versa sobre interesse incapaz. Boa. Sobre litígios coletivos pela posse de terra rural urbana. Boa também. E sobre interesse público social. Boa também. É justamente, na verdade, a previsão legal
do artigo 178 do Código de Processo Civil de 2015. Não está na ordem que o artigo 178 traz, mas é justamente a previsão legal do artigo 178. Então, a alternativa correta. Pessoal, alternativa B, a fazenda pública seja parte do processo. Não. Nós já comentamos aqui também na primeira etapa da aula que a fazenda pública, que são os órgãos públicos ou os entes públicos em juízo, eles não são representados pelo Ministério Público, eles são representados pelos seus procuradores, né? Eles são representados pelos seus procuradores. O Ministério Público, ele não tem uma atribuição de representação de órgão público. O Ministério Público, na verdade, ele representa, ele tutela a sociedade, a coletividade, inclusive contra os próprios órgãos públicos. E esses órgãos públicos, claro, serão representados, serão defendidos, nesses casos, pelos seus respectivos procuradores, né? O município pelos procuradores do município, os estados pelos procuradores dos estados e a União Federal depende do tipo de matéria. Se é matéria tributária, pelos procuradores da Fazenda Nacional, a famosa PFN, né? Então, na União, em matéria tributária, né? Ela é representada pela PFN, os procuradores da Fazenda Nacional. E nas demais matérias que não tributárias, pela AGU, que é a Advocacia Geral da União. E o advogado-geral da União, o advogado-chefe da AGU, né, da Advocacia Geral da União, ele tem status de ministro, né? Ele tem status de ministro, né? Então, para as matérias não tributárias, a União é defendida pela AGU, né? Então, o Ministério Público ele não faz defesa de interesse de órgão público, né? O Ministério Público, na verdade, ele é público porque ele defende o interesse público, ele defende o interesse de toda a sociedade. Então, a Fazenda Pública, que são os órgãos públicos, aí, né, eles não são defendidos pelo Ministério Público, eles têm, cada qual, o seu próprio procurador, que é quem faz a defesa dos órgãos públicos. Pessoal, quando aparece o termo Fazenda Pública, né, eu costumo brincar. Fazenda pública não é uma grande fazenda que produz hortifruti granjeiros aí para doar para a população. Não é isso, né? Fazenda pública é o nome que se diz ao ente público em juízo, né? O ente processual, na verdade, que representa o ente público em juízo. Então, o município é um conceito de direito constitucional. Quando o município ele está em juízo, ele recebe o nome de Fazenda Pública Municipal ou Fazenda Pública do Município de, né? O Estado membro, também é um conceito de direito constitucional. Quando o Estado membro ele está em juízo, ele também é chamado de, ou representado pela Fazenda Pública Estadual ou Fazenda Pública do Estado de, né? Aqui no Estado de São Paulo, a gente costuma falar FESP, né? A FESP, Fazenda Pública do Estado de São Paulo, a famosa FESP, né? E a União também, né? Só que a União a gente não costuma usar o termo Fazenda Pública, não, né? União a gente fala União Federal mesmo, né? Então, se vocês tiverem oportunidade na Justiça Federal, e aí tem que ser na Justiça Federal porque a União é parte, de analisar um processo em que o autor é a União ou movido contra a União, vocês vão ver, vocês normalmente não vão ver Fazenda Pública Federal lá, né? Ou Fazenda Pública da União. Vocês vão ver só representado aí como União Federal, né? Mas Fazenda Pública é o nome que se diz a representação do ente político, né, de direito constitucional dentro do processo aí. Ele não é representado, ele não é defendido pelo Ministério Público. Ele é defendido cada qual por suas próprias procuradorias. Então, a B está fora. A C. Será oferecido parecer, sem o qual não poderá dar seguimento ao processo. Não, pessoal, o Ministério Público, quando ele atua, né, ele atua efetivamente, né, inclusive podendo promover atos, né, como a gente comentou na primeira etapa da aula, que o Ministério Público poderia até alegar a incompetência relativa, né, como
o réu, né, que é o menor, não alegou naquela questão da aula anterior, né, o Ministério Público poderia até alegar incompetência relativa. Então, não é mero parecer, mas o Ministério Público realmente, como fiscal da ordem jurídica, ele pratica atos processuais mesmo, né, não é só parecer, é um ato processual mesmo. D. Seja aplicado o benefício da contagem do prazo em dobro, ainda que em prazos próprios. Não, essa questão do prazo em dobro ou não, né, vai ter que ser analisada mais futuramente, né? Isso é matéria, na verdade, do quarto semestre do curso. Mas vou falar de forma bem geral aí. É o seguinte, pessoal, no código anterior, no Código de Processo Civil de 73, o Ministério Público, como parte, ele tinha prazo em dobro, prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer na grande maioria dos processos. Veio o Código de Processo Civil de 2015 e ele transformou o que era quádruplo para contestar em dobro para recorrer em dobro para tudo. Só que isso não se aplica aos processos digitais, né? Os processos digitais não têm prazo em dobro aí, né? Então, por isso que essa alternativa fica falsa, né? Processo digital, o Ministério Público não tem prazo em dobro. E as partes estejam de acordo com a decisão de recorrer. Pessoal, olha só, o Ministério Público, quando ele atua no processo, ele atua como fiscal da ordem jurídica. Ele não está lá para representar a parte ou para defender interesse de parte. Então, na verdade, ele é autônomo em relação às partes. Ele é membro do Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, ele faz o que ele quiser, ele tem autonomia funcional aí, independente das partes. Então, as partes não precisam autorizar que o Ministério Público faça algo ou deixe de fazer algo. O Ministério Público atua como fiscal da ordem jurídica, então, para fins de regularidade processual, e, portanto, ele tem poder próprio, ele tem autonomia aí. Então, essa alternativa não tem nada a ver. Realmente, a melhor alternativa é a alternativa A, né? Justamente porque é reprodução, ainda que não na mesma ordem, do artigo 178 do Código de Processo Civil de 2015. E com isso, então, a gente terminou a primeira questão, né? E a gente pode passar aí a análise da segunda questão. Questão aí 5.2.2, que eu tirei aqui da prova do Ministério Público do Estado do Mato Grosso de 2019. Então, MT, Ministério Público do Estado, barra Mato Grosso, né, de 2019. Então, vamos lá. Relativamente às funções no processo civil, é correto afirmar que o Ministério Público... Bom, pessoal, a gente já viu que no processo penal, em regra, o Ministério Público é a parte autora da ação, porque, nos termos do artigo 129, inciso 1 da Constituição, o Ministério Público ele é o titular da ação penal. Então, é ele que move a ação penal, é ele que, em regra, faz a acusação. Existe exceção? Existe. São os casos de ação penal privada que a gente já comentou na aula anterior. Agora, não é no processo penal. A questão está sendo pertinente ao processo civil. Ela é bem específica ao processo civil. E a gente vai analisar, então, o Ministério Público no processo civil. No processo civil, em regra, o Ministério Público não é parte, porém, ele poderá atuar como fiscal da ordem jurídica nos casos previstos no artigo 178 aí, né? Então, interesse público, social, interesse de incapaz e conflito coletivo de terras. Bom, vamos ver as... Pessoal, eu acho que caiu aqui para mim. Vocês estão ouvindo? Acho que restabeleceu a conexão. Como estamos?
Agora voltou. Legal. Então vamos continuar. Pessoal, a internet, pelo jeito, está bastante instável, né? Estou vendo aqui, tanto para mim quanto para vocês, né? Vira e mexe, alguém cai e retorna, né? Então, a conexão realmente está bem instável, tanto para mim quanto para vocês. Mas vamos lá, voltou aqui. Então, bom, olha lá, a gente estava analisando a segunda questão, que é essa questão do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, 2019, e a gente estava na alternativa A. Vamos ler de novo. Alternativa A. Atuará na defesa da ordem pública, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais disponíveis ou indisponíveis. Olha só, pessoal, essa alternativa ela está errada. Por quê? Porque, olha lá, ordem pública até tem previsão no artigo 178, inciso 1. Só que regime democrático não tem. Interesses e direitos sociais até tem, no item 1 também, né? Agora, o regime democrático não tem. E no final está escrito lá, direitos disponíveis ou indisponíveis. A ideia é que, na verdade, o Ministério Público atue apenas nas ações, né, dentro do processo civil, ele atue nas ações apenas de interesses indisponíveis, que é o caso do menor. O menor ele não tem capacidade civil para dispor dos seus direitos, e, portanto, os direitos dele, menor, são indisponíveis, e aí justifica a intervenção do Ministério Público. Então, o entendimento aqui é que não seja direitos disponíveis, né? Que o Ministério Público atue, na verdade, em interesses indisponíveis, né? Interesse público é um interesse indisponível, interesse do menor, né? São interesses indisponíveis. Então, essa alternativa está errada quando ela falou que o Ministério Público atuará no processo civil em interesses disponíveis. Isso é falso. Né? O Ministério Público ele atua em interesses indisponíveis. Né? Então, o item A está falso. B. Tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, desde que haja recurso da própria parte. Pessoal, tem legitimidade para recorrer, porque o Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, ele tem atribuição autônoma, ele tem autonomia funcional. Ele atua da forma que ele quiser, ele pratica os atos da forma que ele quiser. E essa autonomia funcional ocorre, portanto, não tem condicionamento. Ele pode recorrer desde que ele queira, independentemente de autorização, vontade ou mesmo de recurso da outra parte. Então, o que torna essa alternativa falsa é a parte final, quando ela fala assim, desde que haja recurso da própria parte. Pelo contrário, se já tem recurso pela própria parte, às vezes nem tem interesse do Ministério Público em recorrer, que a própria parte já recorreu, né? O interesse maior do Ministério Público é se a parte não tivesse recorrido. Portanto, só faz sentido em pensar a intervenção do Ministério Público se ele puder recorrer, mesmo que a parte não tiver recorrido. Né? E é por isso que a gente trabalha com uma autonomia funcional do Ministério Público. Ele atua da forma que ele quiser, quando ele quiser, independente da parte ou de autorização ou anuência dessa parte. Por isso que a B está fora. A C, pessoal, tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito de criança ou adolescente, independentemente do poder familiar dos pais, ou do fato de um menor se encontrar em situações de risco descrita no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou de qualquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública da Comarca. Pessoal, olha só, o Ministério Público ele pode atuar em nome do menor, inclusive promovendo essa ação de alimentos, né? Só que o Ministério Público, para que ele o faça, entende-se que essa legitimidade do Ministério Público para promover a ação de alimentos é uma legitimidade subsidiária, né? Uma legitimidade subsidiária. Porque quem deve promover a ação de alimentos em nome do menor os próprios representantes legais, né, e responsáveis desse menor, e se eles não tiverem dinheiro para custear os custos dessa ação, que eles então procurem a Defensoria Pública, e a Defensoria Pública então que irá promover essa ação de alimentos. Somente então, quando os pais ou responsáveis não o fizerem, ou não conseguir acesso à Defensoria Pública, ou a Defensoria Pública não fizer, é que poderia, então, o Ministério Público promover essa ação de alimentos em nome do menor. Por isso que a legitimidade do Ministério Público
nesse caso de ação de alimentos, não é primeira, não é precípua, não é incondicionada. Pelo contrário, ela é secundária, ela é subsidiária e até condicionada ao não ajuizamento da ação pelos pais ou responsáveis ou pela própria Defensoria Pública, né? Então, essa questão é falsa porque ela dá a entender que o Ministério Público teria uma legitimidade, na verdade, precípua, primeira, direta, e não é assim, né? A legitimidade do Ministério Público, nesse caso, ela é subsidiária, né? Depende, então, de comprovação de inação dos representantes legais e da própria Defensoria Pública para mover essa ação. Pessoal, e funciona dessa forma não só em relação aos menores, né? Não só em relação aos menores, mas também, por exemplo, em relação aos idosos, né? A legitimidade do Ministério Público também atua com a proteção dos interesses dos idosos aí, mas é uma legitimidade também subsidiária, né? Então, por exemplo, tá o nosso querido professor Ailton Nossa, lá na casa dele, o Lar São Vicente de Paula, ali perto da Santa Casa, com umas árvores na frente, não sei se vocês conhecem ali é a casa do professor Ailton Nossa, ele mora lá, né? Até se vocês quiserem mandar um presente para ele, né, uma dentadura, né, um hobby aí, uma pantufinha porque tá frio, encaminha ali para o Lar São Vicente de Paula, né, que o professor Ailton mora lá, né. A Isabela vai todo dia visitá-lo, né, mas ele está morando lá, né, nesse momento aí, né. E, por exemplo, o professor Ailton Nossa está lá no Lar São Vicente de Paula e ele precisa de uma dentadura nova, né? E aí ele, a família dele procura os órgãos públicos, né, o posto de saúde para conseguir essa dentadura nova para o professor Ailton Nossa. E não consegue, né? Os órgãos públicos não promovem, não fornecem, né, a dentadura nova para o professor Ailton Nossa. E aí, então, o professor Ailton Nossa poderia, em nome próprio, ou se ele tiver maior incapaz, através de seus representantes legais, promover, então, ação de obrigação de fazer contra o órgão público para obter, então, o fornecimento dessa dentadura nova. Agora, se ninguém fizer nada, né, não dá para o professor Ailton Nossa ficar lá, né, no Lar São Vicente de Paula sem a dentadura, né? Apesar dele só tomar canja, né, que é molinha e tal, né, fica ruim aí, né, para falar sem a dentadura e tal. O Ministério Público, descobrindo essa situação aí, né, Ministério Público, né, de forma subsidiária, quando tiver ficado demonstrado a inação da própria pessoa ou dos representantes legais, poderá promover essa ação aí de obrigação de fazer contra os órgãos públicos para obtenção desse determinado medicamento, né, dessa dentadura para o professor Ailton Nossa, né. Mas a legitimidade, né, do Ministério Público representando o menor ou representando o idoso é uma legitimidade, na verdade é uma atuação subsidiária, não é direta, não é imediata, porque existem os representantes legais, existe a própria Defensoria Pública para atuar em primeiro lugar. Bom, então o item C é falso. Pessoal, depois vem o item D. Tem legitimidade para recorrer na ação de acidente do trabalho, a não ser que o segurado esteja assistido por advogado. Pessoal, novamente, a prática do ato processual, que é o recurso, pelo Ministério Público, é autônomo. Então, a parte tendo recorrido ou não, a parte estando representada por advogado ou não importa, né? A legitimidade do Ministério Público é autônoma. Ele pode praticar o ato processual a seu próprio critério, ao seu próprio entender, independente da parte dela querer, não querer, dela concordar, dela não concordar, dela ter advogado, não ter advogado, independente das características da parte aí. Então, a D está fora. E a última alternativa é a alternativa E. Olha lá, enquadra seu membro como civil, regressivo ou diretamente responsável quando agir com culpa, dolo ou fraude no exercício de suas funções. Enquadra seu membro como civil, regressiva ou diretamente responsável quando agir com culpa, dolo ou fraude no exercício das funções. Pessoal, então, claro, se o Ministério Público atuando, né, ele praticar um ato indevido, aí, né, ele responderá pelos atos também. Então, aquela famosa frase, né,
aquela famosa frase da filósofa Tia May, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades também, né? Proferida aí nas historinhas do Homem-Aranha, né? Da mesma forma que o Ministério Público ele tem grandes poderes aí, né? Ele também tem grandes legitimidades, né? Ele tem grandes responsabilidades. Né? Bom, pessoal, terminamos então esta questão e a gente pode analisar a última questãozinha aqui, que é essa de falso e verdadeiro, para a gente matar essa quinta atividade aqui e tentar matar ainda hoje a sexta atividade. Então vamos lá. Olha lá, falso e verdadeiro. Ao Ministério Público não se aplicam as garantias da magistratura, a saber, vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimento. Pessoal, falso. Né? Ao Ministério Público e à magistratura existem garantias constitucionais, que são elas, a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimento. Então, tanto a magistratura, tanto aos juízes, desembargadores, ministros, quanto aos membros do Ministério Público, se aplicam aí as garantias constitucionais da vitaliciedade, da inamovibilidade e da irredutibilidade de vencimento. Pessoal, e que é cada uma dessas garantias constitucionais aí? Olha só, primeira coisa, por que existem essas garantias constitucionais à magistratura e aos membros do Ministério Público? Para fins de dar autonomia para esse magistrado, para esse membro desse Ministério Público, para que ele não sofra pressões externas, de modo a garantir, na verdade, a própria imparcialidade da magistratura e do membro do Ministério Público. Então, essas garantias não são privilégios da pessoa que passou no concurso e assumiu a magistratura ou o Ministério Público. São garantias, na verdade, da própria função que elas exercem, para que, ao exercer essas funções, elas tenham, de fato, liberdade, elas tenham, de fato, autonomia, né? Que não sofram pressões externas e de modo a garantir sempre a sua imparcialidade. A primeira garantia é a vitaliciedade. Vitaliciedade significa que aquele cargo é, entre aspas, vitalício. Vitalício. Não é bem vitalício, porque vitalício significa até o fim da vida. E aqui no Brasil a gente, na verdade, não tem cargo vitalício, porque existe um instituto da chamada aposentadoria compulsória, né? A aposentadoria compulsória, que antes era fixado aos 70 anos, né? E aí houve uma emenda constitucional e passou a ser aos 75 anos. E essa aposentadoria compulsória, ela é compulsória porque ela é obrigatória. Então, se o servidor público atingiu 70 ou agora 75 anos, mesmo que ele não queira se aposentar, ele é obrigado a se aposentar. O Estado irá obrigatoriamente aposentá-lo, independentemente da vontade. Então, existe essa garantia da vitaliciedade que, entre aspas, significa até o fim da vida, mas que, na prática, é até a aposentadoria compulsória. O magistrado e o membro do Ministério Público, ele pode se aposentar antes? Pode, a hora que ele quiser, cumprindo os requisitos legais, né, e como, por exemplo, o tempo de contribuição, ele vai poder se aposentar tranquilamente aí antes. Mas se ele não quiser, não tem como obrigá-lo a se aposentar. A vitaliciedade garante que não tem como obrigá-lo a se aposentar, exceto aos 75 anos. Aí aos 75 anos, aí todo mundo, né, todo e qualquer servidor público, inclusive os magistrados e membros do Ministério Público serão obrigados a aposentar, que é a aposentadoria compulsória, né? Agora, antes disso, pela vitaliciedade, os membros da magistratura e os membros do Ministério Público, eles não são obrigados a aposentar, ninguém pode obrigá-los a aposentar. Essa é a ideia da vitaliciedade aí, né? Isso é uma garantia, porque a garantia é que a pessoa não vai sair por pressão, que a pessoa não vai ser retirada, na verdade, do serviço público por pensão. Pessoal, se vocês quiserem mais detalhes sobre essa aposentadoria compulsória aos 75 anos, perguntem ao professor Ailton Nossa, ele já tem 3, né? O professor Ailton Nossa tem umas 3 ou 4 aposentadorias compulsórias aí aos 75 anos já, né? Bom, pessoal, a outra garantia da magistratura e do Ministério Público é a inamovibilidade.
é a inamovibilidade. Olha só, um magistrado e um membro do Ministério Público, quando eles passam no concurso, eles escolhem uma determinada unidade judiciária para trabalhar, né? Uma determinada comarca, uma determinada circunscrição judiciária, uma determinada promotoria, e eles vão trabalhar nessa determinada unidade judiciária. E claro que, conforme eles vão ganhando experiência e tempo de serviço, eles vão galgando, né, unidades judiciárias superiores, né? Eles vão sendo promovidos aí e galgando unidades judiciárias superiores. Agora, olha só, mesmo que seja por promoção, o membro da magistratura e o membro do Ministério Público, ele não é obrigado a mudar de unidade judiciária, nem que seja por promoção. E essa não obrigação, essa não imposição do membro do Ministério Público e da magistratura de mudar de unidade judiciária chama inamovibilidade. O que significa dizer que o membro da magistratura e o membro do Ministério Público, eles só saem da unidade judiciária que eles estão se eles quiserem, e ninguém pode tirar eles de lá, que é a famosa inamovibilidade. Eles só saem se eles quiserem, se eles não quiserem, ninguém tira ele de lá, né? Isso é uma garantia. Por quê? Porque às vezes aquele magistrado, aquele membro do Ministério Público está atuando em um determinado processo que existem interesses por trás. E esses interesses por trás podem querer ver longe aquele membro do Ministério Público, aquele magistrado. E se não houvesse a inamovibilidade, esses interesses por trás tirariam o membro do Ministério Público, tirariam o membro da magistratura, levariam para outro lugar e aquele colocariam o outro no lugar, e esse outro no lugar poderia agir talvez de uma forma mais light, né? De uma forma diferente, uma forma mais light aí, dando um jeitinho. E, portanto, isso geraria uma grande perda da imparcialidade, né? Pelo contrário, geraria a própria parcialidade. Para evitar esse tipo de coisa, é que existe, então, essa garantia da inamovibilidade. O membro da magistratura ou do Ministério Público, ele não pode ser retirado das unidades judiciárias. Ele só muda, ele só sai se ele quiser, mesmo que seja promoção. Veio lá do céu uma promoção para ele. Se ele não quiser, ele precisa aceitar. E ele continua no local onde ele se encontra por vontade própria e ninguém tira ele de lá. Pessoal, por exemplo, né, o professor de vocês aí, nosso querido Dr. Pedro Calado, né, juiz de direito, veio para Jales aí, né, na Maria Fumaça da meio-dia e meio. Né? O Eufli Jales chegou aqui em Jales na Maria Fumaça do meio-dia, o Dr. Pedro Calado chegou aí na Maria Fumaça da meio-dia e meio, né? Lá atrás, né? Logo no início da carreira dele como juiz. E por sorte de Jales e dos municípios de Jales, o Dr. Pedro gostou muito da cidade e ficou aqui até se aposentar. Aí praticamente 30 anos de judicatura, né? Do exercício da magistratura aqui em Jales. Ele poderia ter saído só se ele quisesse. Inclusive, teve possibilidades, né, de promoções, mas ele preferiu ficar aqui em Jales e não houve substituição. Né? Doutor Eduardo, também daqui de Jales, ficou muito tempo, se aposentou aqui. Doutor Curitiba também está há muito tempo aqui e, né, pode ser que queira se aposentar aqui também. Né? No Ministério Público de Jales, que é que eu conheço, né? O doutor Wellington também chegou aqui no finalzinho da década de 80, comecinho da década de 90, está aqui até hoje, né, e provavelmente se aposenta aqui em Jales, e na movibilidade, né, a vontade é do membro do Ministério Público, é membro da magistratura em permanecer nos locais e ninguém tira de lá, como garantia da própria imparcialidade jurisdicional aí. Pessoal, e a última, né, a garantia constitucional da magistratura e do Ministério Público é a irredutibilidade de vencimentos. Por que irredutibilidade de vencimentos? Irredutibilidade significa não reduzir. Então, os vencimentos dos membros da magistratura e do Ministério Público não podem ser reduzidos. Né? Existe um nome técnico para a remuneração dos magistrados e do membro do Ministério Público, chama subsídio.
né? Então, a magistratura e o MP, eles não ganham salário propriamente dito, eles ganham subsídios. E existem algumas regrinhas de diferença que vocês vão estudar aí no direito administrativo. Quem vai explicar essas diferenças para vocês é o direito administrativo, né? E esses subsídios, esses vencimentos, eles são irredutíveis, eles não podem ser diminuídos. E por que isso? Porque senão, por exemplo, o poder público poderia usar a redução de vencimento como ameaça para, entre aspas, comprar um magistrado e comprar um membro do Ministério Público. Então, aquele magistrado está processando o governador do estado ou está processando o presidente da República. E aí, né, essas autoridades falam o seguinte: olha, se vocês me processarem, me condenarem, eu vou reduzir o salário ou subsídio de todos vocês. Vou baixar uma lei aqui, cortar pela metade a remuneração de vocês. Ninguém gosta de ganhar menos, né? Então, isso seria uma possível pressão que alguma autoridade pública que estaria sendo investigada, processada, né, ou que fosse condenado, poderia se valer contra os membros do Ministério Público ou da magistratura que os processaram, né, que condenaram. Para evitar esse tipo de problema, ou esse tipo de subterfúgio aí, né, ou chantagem até, que a Constituição garante, então, a irredutibilidade de vencimentos. Não se pode reduzir um ganho aí do magistrado ou do membro do Ministério Público, né? E isso não é para a pessoa, isso é para o cargo, é para que ele não sofra pressões externas, né? Então, a vitaliciedade fica no cargo até quando quiser, ou então, né, aposentar compulsoriamente aos seus 75 anos. O professor Ayrton Nossa tem 3. Né? Inamovibilidade fica no local, fica na unidade judiciária, na comarca, na vara, né? Na circunscrição judiciária, no juizado, no tribunal, até quando quiser, né? E mesmo que venha alguma promoção, não é obrigado a aceitar, podendo permanecer no local de origem sem problema nenhum aí. E irredutibilidade de vencimentos, não se permite redução de ganhos da membro da magistratura ou do Ministério Público. Pessoal, importante, olha só, essas garantias constitucionais, elas se aplicam aos magistrados e membros do Ministério Público. E já foi pergunta de prova em relação a delegado de polícia. O delegado de polícia não tem essas garantias constitucionais, né? Só o magistrado e só o membro do Ministério Público. Essas garantias constitucionais não se aplicam ao delegado de polícia, o que é uma pena, né? O que é uma pena, porque se essas garantias estão aí para garantir, na verdade, a própria função e a imparcialidade da função, elas deveriam também se aplicar aos delegados de polícia, porque a investigação, né, e a busca por prova se inicia com o próprio delegado, então ele tem que ter garantia de que ele vai poder bem e fielmente agir na sua profissão, exercer a sua função sem qualquer ingerência ou intervenção externa. Né? Existe até um movimento aí dos delegados de polícia para conseguir também essas garantias, porém dependeria aí de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição, né? E alteração da própria Constituição, o que na prática é muito difícil de conseguir. Mas a gente torce para que isso chegue também, né, se garanta também aos delegados de polícia, que é necessário para o bem e fiel exercício das funções deles aí. Bom, pessoal, e com isso a gente terminou então esta quinta atividade e vamos lá falar um pouquinho sobre a sexta atividade, mesmo que nós já estejamos aí com um horário bastante adiantado, a não ser que sejam muitas questões, né, e são, né, a gente deixa para uma próxima aula dado o horário. Mas não sendo muitas questões, a gente já liquida essas questões hoje mesmo aí. Vamos ver. Se ele abrisse, aí ajudaria. Bom, pessoal, então vamos dar zoom aqui para a gente ver quais são as questões. Olha lá. O tema dessa sexta atividade é regras de modificação de competência, cláusula de eleição de foro, conexão, continência e juízo prevento, que é uma matéria um pouco complexa aí, né? E vamos ver, então, o número de atividades. Olha só. Bom, pessoal, nós temos uma questão discursiva.
Vamos lá? Vamos trabalhar essa questão discursiva? Olha lá. O que se entende por litispendência? Diferencie litispendência de conexão e continência. Litispendência, se a gente analisar a origem semântica da palavra, e para isso dividir litispendência em duas palavras, nós teremos a primeira, que é litis, que significa lide, que significa conflito, e, em última análise, que significa propriamente o processo. E pendência significa algo que está pendente, significa algo que já existe, porém ainda pendente, ainda em análise. O que está pendente? A lite, a litis, a lide. Então, litispendência nada mais é do que ter um processo em pendência, ter um processo em análise, ter um processo em tramitação. Litispendência é ter um processo em tramitação. Até aí tudo bem. Porém, para que fique caracterizado de fato a litispendência, vem as partes de um processo que já está em tramitação e ajuizam um segundo processo no curso do primeiro, na pendência do primeiro, ou seja, sem que o primeiro tenha tido um fim. E na pendência de um primeiro, as partes ajuizam um segundo processo, quando, então, nesse segundo processo, o primeiro ainda está pendente. Esse fenômeno, então, é chamado de litispendência. De modo que, se a gente pudesse sistematizar e resumir, olha só, a litispendência nada mais é do que ter um segundo processo idêntico a um processo que já está em curso. Litispendência nada mais é do que ter um segundo processo idêntico a um processo que já está em curso. Pessoal, pode ter um segundo processo idêntico ao primeiro processo que já está em curso? Claro que não. Por que não? Primeiro, porque isso não é econômico, nem para as partes, porque vão ter que gastar custas, advogados e custas processuais em dois processos idênticos. Segundo, isso também não é econômico ao próprio Estado, que vai ter que tocar dois processos idênticos, né? De modo que não há necessidade, se você tem um só vai resolver, você não precisa ter dois processos, se eles são idênticos a isso, gera custo para o Estado. E pior, isso não é possível porque se você tem dois processos idênticos, e como os juízes são livres para decidir, né, nós já vimos aí o princípio da persuasão racional do juiz, ou do livre convencimento motivado do juiz, pelo qual ele é livre para decidir, bastando que ele fundamente a sua decisão. Se são dois processos diferentes, são dois juízes diferentes, são duas cabeças diferentes, cada qual livre por si, poderá também proferir decisões diferentes e até conflitantes entre si. E aí surgiria um problema prático. A gente segue a decisão do juiz A ou segue a decisão do juiz B? Sei lá, que ambos são juízes. Isso, portanto, geraria um problema enorme de insegurança jurídica. E justamente para evitar, então, as possíveis decisões conflitantes, né, e a possível insegurança jurídica, é que não é possível ter dois processos idênticos tramitando simultaneamente. Esse fenômeno de ter dois processos idênticos tramitando simultaneamente recebe o nome de litispendência. E esse fenômeno, essa litispendência, não é possível, porque é antieconômico e gera insegurança jurídica. Então, o que a gente faz? Simples, extingue o mais novo. Se você tem dois processos idênticos, um vai ter sido ajuizado antes e outro, ainda que um pouquinho, mas vai ter sido ajuizado depois. O que a gente faz? Extingue o processo mais novo e mantém apenas o processo mais antigo. Então, em caso de litispendência, né, a gente extingue o processo mais novo e mantém o processo mais antigo. Bom, pessoal, isso é a litispendência.
Então, a gente respondeu a primeira questãozinha aí. A gente conseguiu responder essa primeira questãozinha. Agora, a questão continua e pergunta para a gente: diferencie litispendência de conexão e continência, explique por quê. Olha só, pessoal, a litispendência, nós já vimos, é o fenômeno dentro da ciência processual que pressupõe, então, a existência de dois processos idênticos. E, havendo, então, dois processos idênticos, a gente extingue o mais novo e mantém o mais antigo para evitar, para fins econômicos e evitar decisões conflitantes em homenagem à segurança jurídica. Agora, e se esses dois processos não forem idênticos? Tiverem alguma diferenciazinha aí, uma diferençazinha entre eles. Eles não são idênticos, eles têm uma diferença. De modo que, se eles têm alguma diferença, se eles não são idênticos, a gente não pode extinguir um deles, o mais recente deles. Porque se eles têm diferença, e se a gente extinguisse um deles, nós estaríamos extinguindo processos que são diferentes e, em última análise, impedindo que as partes tenham direito àquele próprio processo, ou mais tecnicamente, tenham acesso à justiça. E, portanto, a extinção de um processo, ainda que parecido, mas não idêntico, porque tem as suas diferenças, levaria aí a um cerceamento ao acesso à justiça. Então, se os processos eles não são idênticos, não se tem litispendência e a gente não pode extinguir nenhum deles. A gente vai ter que manter os dois. Só que eles não são idênticos, né? Tem alguma diferença. Mas essa diferença também não é algo substancial. Não é imensa essa diferença. De modo que existe, ainda que não identidade total, existe sim alguma similitude, alguma relação, alguma semelhança entre esses dois processos aí. E aí, o que a gente faz? Primeira opção, a gente poderia deixá-los tramitando livremente. Poderia. Só que isso não é econômico. Por quê? Porque se eles têm semelhanças, às vezes o ato processual que foi realizado para um serve para o outro. E se eles estão completamente separados, o ato vai ter que ser praticado em um e outro, e também no outro. Ou seja, vai ter que praticar dois atos processuais. Agora, se o ato de um serve para o outro, por que a gente vai praticar dois atos processuais? A gente usa um ato só. E para viabilizar isso, sabe o que a gente faz? Reúne os processos. Ainda que sejam processos diferentes, eles são reunidos para que eles passem a tramitar conjuntamente perante o mesmo juiz, para que o juiz de um decida o outro, para que o juiz de um pratique ato processual em um, e esse ato processual também valha para o outro aí. Esse fenômeno de ter processos não idênticos, porém semelhantes, reunidos perante o mesmo juiz, recebe o nome de conexão e continência. Então, se nós tivermos processos não idênticos, são processos com algumas diferenças, porém semelhantes entre si, nós não iremos extinguir um deles, porque isso viola o acesso à justiça. Pelo contrário, nós iremos manter os dois e, mais que isso, nós iremos reunir esses dois num instituto processual, né, chamado conexão e continência. Então, veja, se estivermos diante de processos semelhantes, esses processos devem ser reunidos por conexão e continência. E os processos semelhantes a gente chama de conexos ou continentes, né? Processos conexos ou continentes. O primeiro motivo disso, né, a gente já viu, que é a ideia de economicidade processual, né,
economicidade de ato processual. Se os processos são semelhantes, a gente junta, porque o ato de um vale para o outro e do outro vale para um. E aí, não precisa praticar dois atos separados, pratica um ato só, né, facilitando a tramitação processual e reduzindo os custos da tramitação desse determinado processo aí. Maravilha. E segundo, olha só, um segundo motivo para que haja a conexão e a continência é porque, se são processos diferentes, mas com semelhança, e eles tramitarem de forma autônoma, independente, cada qual com seu juiz, na parte semelhante, um juiz pode decidir de um jeito e outro juiz pode decidir de outro jeito. Mas é a mesma parte, é a parte semelhante, gerando, portanto, conflito de decisão. E aí, eu sigo o juiz A ou eu sigo o juiz B? Sei lá. Geraria insegurança jurídica. E para evitar esse tipo de problema, o que a gente faz? Reúne os processos por conexão e continência perante o mesmo juiz. Porque se vai ser um juiz só, o mesmo juiz, que vai julgar ambos os processos, esse mesmo juiz vai julgar de forma igual os dois processos, pelo menos naquilo que eles forem semelhantes, né? Vai ser no trecho do processo que é semelhante, vai ser uma mesma decisão para ambos esses processos, de modo que padroniza, uniformiza, não gera conflito de decisões e não gera insegurança jurídica aqui. Bom, então veja só, pessoal, dois processos idênticos, litispendência, extingue o mais novo. Dois processos não idênticos, porém semelhantes, reúne para julgamento conjunto através da conexão e continência. Então, dois processos não idênticos, porém semelhantes, eles são reunidos para julgamento conjunto por conexão e continência. Pessoal, e aí, a última observação, né, e a gente para por aqui, dado o adiantado da hora, e depois a gente volta trabalhando essas ideias de conexão e continência, que isso é bem importante, é bem interessante. Olha só, no caso de conexão e continência, então, pressupõe processos semelhantes, não idênticos, mas semelhantes. Segundo, no caso de conexão e continência, a gente reúne esses dois processos perante o mesmo juiz. E o juiz, então, que vai receber os dois processos, ele tem um nome. Ele recebe o nome de juízo prevento. Juízo prevento. Juízo prevento. Então, o que é juízo prevento? É o juiz que, em caso de conexão e continência e, portanto, em caso de reunião de processos, vai receber todos os processos para si. Né? A gente diz que esse juiz ele atrai a competência dos outros processos. Os outros processos, né, dois ou mais, vão estar espalhados aí perante outros juízes, mas havendo conexão e continência, esse juiz, que é o juiz prevento, né, ele pode requerer os processos, ou os outros juízes já podem identificar isso e remeter o processo para ele, e o juízo prevento, então, ele vai se tornar o juízo competente para processar e julgar todos os processos que tiverem conexos ou continentes entre si. E a regra, pessoal, é o seguinte: será juízo prevento o juiz do processo mais antigo. Olha que tranquilo, né? É claro que estou sistematizando bastante, né? Estou mastigando bastante aí, mas a ideia é essa, é que o juízo prevento será o juiz do processo mais antigo. Né? Então, aquele juízo do primeiro processo, né, ele vai ser competente para processar e julgar todos os demais processos futuros, mas que tenham relação de conexão e continência entre esses processos. E, para a gente finalizar, é dito que esse juízo prevento, ele era competente para um, que era o primeiro. E aí tiveram outros processos, mas pela conexão e continência ele acabou sendo competente para todos. E todos os processos vão ser reunidos perante ele. De modo que, olha só, aquela competência originária daquele juiz, daquele primeiro processo, que era pequenininha, com os novos processos e com a conexão e continência, aumentou gigante. De modo, olha
de modo que, olha só, para o juízo prevento, como ele se torna competente para os processos futuros, conexos e continentes, a regrinha de conexão e continência, na prática, gera uma ampliação da competência, né? Então, as regrinhas de conexão e continência, na prática, elas geram uma ampliação da competência daquele primeiro juiz. Pessoal, e o exemplo que eu vou dar para vocês já é um exemplo bem antigo, mas dado ao tamanho do caso, é interessante. Quem se lembra aí, alguns anos atrás, já faz alguns anos mesmo, daquela empresa que ficou muito famosa, a Telex Free. A Telex Free, ela admitia pessoas que vendiam um serviço de VoIP, né, de voz via IP, para essa determinada empresa Telex Free, e toda vez que uma determinada pessoa trazia mais representantes para dentro daquela empresa, da Telex Free, a pessoa que trouxesse esses representantes ganhava aí dinheiro, né, ganhava dinheiro. E a coisa ia ampliando aí. Até que o Ministério Público do Estado do Acre, né, moveu uma ação civil pública contra essa Telex Free, alegando que ela estava cometendo infrações aí, né, contra a economia popular, né, o que ficou conhecido como prática de uma pirâmide financeira, né, e isso é proibido, né, e a Telex Free, então, ela foi, se eu não me engano, extinta por ordem judicial lá da Justiça do Acre. Só que, como era algo pela internet, ela tinha representantes legais no Brasil inteiro, que tinham posto dinheiro ali dentro. E, como a Telex Free fechou, né, não tiveram retorno desse dinheiro que elas puseram lá dentro. E a galera, então, entrou com ações contra a Telex Free, né? Essas ações foram movidas nos mais diversos locais do país inteiro, né? E todas elas não eram idênticas. E todas elas, apesar de não serem idênticas, porque era um autor diferente, ainda que contra o mesmo réu, que era a Telex Free, era um autor diferente. Então, elas não eram idênticas porque elas tinham autores diferentes, né? As partes, na prática, eram diferentes. Mas os fatos narrados e o pedido, que era a devolução do dinheiro, eram idênticos para todas. Portanto, não eram absolutamente idênticas, mas elas tinham semelhanças em relação aos fatos, né? E também aos pedidos, que era a devolução do dinheiro. Todas essas ações foram movidas no Brasil inteiro, elas tinham semelhanças entre si e semelhanças também com aquela primeira ação movida pelo Ministério Público lá em Rio Branco, no Acre, se eu não me engano, na segunda vara civil de Rio Branco do Acre. O que aconteceu? Para a infelicidade do juiz titular da segunda vara do Acre, todas essas ações do Brasil inteiro, como elas tinham semelhança com aquela primeira ação movida pelo Ministério Público lá em Rio Branco do Acre, foram, por conexão e continência, reunidas e deslocadas para serem processadas e julgadas lá na segunda vara civil do Acre, né? E com isso, essa vara, né, que era o juízo prevento, porque foi a primeira ação do tipo recebida aí, se tornou também competente para todas as demais e, consequentemente, recebeu processos do Brasil inteiro e aumentou o volume, agigantou demais o volume de trabalho dessa determinada vara aí, né? Então, veja que a situação é bastante complicada, né? Porque reuniu um monte de processo lá. Claro que eu dei um exemplo extremado para vocês, que recebeu processos, né, do Brasil inteiro. Mas a gente tem situações bem menos extremadas, bem menos corriqueiras aí no dia a dia. Por exemplo, né, a Fernandópolis tem 3 varas cíveis, né? Tem um processo semelhante na primeira e na segunda. O da primeira é mais antigo, o da segunda vai remeter o processo para a primeira, né? A Fernandópolis tem 2 varas criminais aí, né? A primeira vara criminal e a segunda vara criminal. Tem o processo por furto
em uma vara criminal e o processo por um segundo furto praticado pela mesma pessoa na segunda vara criminal, né? Às vezes no mesmo contexto. Ou então, o processo por furto na primeira vara criminal e o processo por receptação na segunda vara criminal. Os fatos são relacionados entre si, simples. Conexão e continência, né? E remete os autos, então, do processo mais novo, né? Para o juízo do processo mais antigo, né? Reunindo os autos para evitar decisões conflitantes. E aí os autos vão tramitar simultaneamente e serem julgados e decididos pelo mesmo juiz, evitando decisões conflitantes. Pessoal, a gente para por aqui. Por quê? Para a gente poder continuar, a gente vai ter que, na verdade, diferenciar o que é a conexão, propriamente dita, e o que é a continência. E nós não teremos tempo hábil para diferenciar conexão e continência hoje, dado o adiantado da aula. Então, a gente para por aqui, né? E eu peço para vocês me lembrarem que na nossa próxima aula nós iniciaremos diferenciando, então, e estudando as regras próprias de conexão da continência e depois estudando as regras próprias da continência. Pessoal, eu agradeço a presença de todos, né? Vou interromper a gravação aqui para não ficar um vídeo muito longo, né? Mas a gente continua aqui batendo papo e sanando eventuais dúvidas, né? E comentários, e críticas e sugestões, enfim, né? À disposição de vocês. Então, vou encerrar aqui a gravação, né? E aí a gente continua batendo um papo, então. Então, tá bom. Gente, obrigado.